né? Vamos lá, então, né? Então, essa questãozinha do Enem é a última questão do módulo 3, beleza? Última questão do módulo 3. Então tá aí, a ionosfera é uma camada da atmosfera terrestre situada a 60 quilômetros, entre 60 e 1.000 quilômetros de altitude, que influencia na transmissão de ondas de rádio. Na verdade, trabalha como se fosse um espelho, reflete toda a onda de rádio. Se eu quero, por exemplo, mandar alguma coisa aqui do Brasil, né, para algum lugar, né, do Brasil para a Europa, basta eu fazer isso aqui, ó, né, que vai ter uma reflexão aqui, ó. Né? Então tem essa vantagem, né? Que das centenas de satélites que eu tenho em órbita em torno da Terra, uns 3 ou 4 só que é do Brasil, né? Então, boa parte dessa transmissão é importante para a gente. Beleza, então o que influencia na transmissão de rádio? É rica em íons, como nós estamos vendo aqui, ó. Leva o nome, né, por isso. Né? E possui uma carga constante, o que leva a crer que existe mecanismos de reposição de carga, evitando que a carga elétrica presente na ionosfera seja neutralizada. Bem, se for, a gente está perdido. Né? Na ausência desses mecanismos, a carga superficial do planeta, né, é de 3. Opa, então tem uma quantidade de carga. Então vou tratar o planeta como uma esfera de 3 vezes 10 a quinta, né, coulombs. Seria neutralizado em um intervalo de tempo, de 5 minutos, né? 5 minutos. Eu não trabalho com minuto, né? Então já vou colocar aqui segundo já. 300 segundos, certo? Vou colocar aqui 300 segundos. Então eu tenho uma quantidade razoável de carga e seria possível descarregar, né, no intervalo de 300 segundos. A figura a seguir mostra um modelo simplificado da ionosfera. Embora o campo elétrico terrestre enfraqueça com a altitude, nesse modelo é razoável considerá-lo constante em módulo de valor. Então eu tenho um campo elétrico, né, no valor de 100 volts por metro, ok? Sabendo que a distância de cargas da ionosfera está a 50 quilômetros da superfície da Terra, então calma aí. Sabendo-se que a distribuição de cargas da ionosfera está a 50 quilômetros da superfície da Terra, uma usina de eletricidade que se valesse da diferença de potencial elétrico entre a superfície e a ionosfera. Então, eu vou colocar aqui uma distância de 50 quilômetros, certo? Então, uma usina de eletricidade que se valesse da diferença de potencial elétrico entre a superfície e a ionosfera poderia gerar uma potência de no máximo potência. Que é o que é potência? É uma variação de energia, né, ou trabalho, que é a mesma coisa, mas é uma energia elétrica, né, que por tempo. Né? O tempo eu já sei. Talvez eu estou precisando saber qual é a energia elétrica. Então eu tenho campo, eu tenho distância, eu tenho carga, tá certo? E eu preciso saber qual é a potência em megawatts, né? As unidades que estão aqui, ó, megawatts, que eu vou conseguir gerar, beleza? Bem, eu precisava saber qual é a energia, na verdade, né? Qual que é a energia elétrica capaz então vamos para o conceito de voltagem, né? De potencial. Potencial, quando eu falo aqui potencial de uma forma geral, né? Ele é o trabalho, ou seja, a variação de energia ou o trabalho, mesma coisa lá da potência, né? A mesma energia lá da potência que você gasta para transportar uma carga. Eu sei a quantidade de carga que eu tenho disponível para transportar aqui, é muita carga, né? 3 vezes 10 a quinta. Então, o meu potencial é esse aí. Eu preciso saber qual é o trabalho ou energia elétrica, né, necessária. Bem, voltagem vezes carga. É isso que eu preciso. Tá? Eu tenho voltagem? Bem, olhando aqui, eu não tenho voltagem.
Mas ele fala uma palavrinha importante aqui, que eu posso, ó, o campo elétrico terrestre enfraquece com altitude, né, nesse modelo. Mas é razoável considerá-lo constante. Quando ele fala isso, eu automaticamente ele me deu liberdade de usar essa formulazinha aqui, ó, que considera o campo constante, certo? E esse potencial eu tenho como calcular, né? É formulazinha demais, né? Então, olha o tanto de coisa que eu tive que reunir: conceito, conceito de potência, conceito de voltagem, conceito de campo. Agora eu tenho condição de saber qual é a voltagem, né? Basta eu pegar o campo aqui, que é 100, e multiplicar. Não, eu coloquei a fórmula errada aqui, perdão. Não é vezes carga, não, desculpa. É vezes distância. Pede para deduzir que eu deduzo, mas não pede para decorar, não. Distância. Então, é justamente distância, tá? Ficou na dúvida? O que, que é campo? Campo é a constante, a volta. Ai, gente, acorda, gente. Ó, dividido pela distância ao quadrado, tá? Isso aqui é um vetor. Quando eu falo de voltagem, não, está relacionado com energia, e a única diferença entre essas duas fórmulas é justamente não ter o quadrado e obviamente que a de baixo não é vetor. Então, o campo vezes a distância é de 50 km, né, de 50 quilômetros. Então, minha voltagem é de 5.000. Essa é a minha voltagem. 5.000 volts. Tá certo? Essa foi a minha voltagem. Energia, vou calcular minha energia então. Minha energia, já achei minha voltagem. Minha energia então tá fácil. Minha energia vai ser os 5.000. Tô aqui, ó. Tá? Vai ser os 5.000 volts vezes a carga, que é 3. 3 vezes 10 a quinta. Tudo isso para descobrir qual é a energia. Minha cara feia tá quase tampando ali. Qual que é a energia consumida? Então vai ser 3 vezes 5.000. 15.000 vezes 10 a quinta. Eu vou deixar essas potências aí que eu estou vendo que joules, que aqui ele colocou em mega, né? Que é 10 a 6, né? Então depois eu mexo na potência. Então, o que eu já fiz aqui, porque é muita formulazinha, calculei o meu potencial. Com o meu potencial, calculei minha energia, a energia gasta. Agora eu tenho condições de calcular a potência, que é o que está querendo, né? Potência máxima aí, beleza? Que é esse trabalho que eu acabei de calcular, 15.000 vezes 10 a quinta joules, dividido pelo tempo, que são 300 segundos. 300 segundos. Então, se alguma usina resolver vender a nossa a nossa carga gratuita aí da ionosfera, vai gastar em torno de, vai produzir uma potência de 150, né? Vai dar 50 vezes 10 a quinta. Vamos passar isso a 10 a sexta. Vai dar 10 a quinta, 5.000. Eu esqueci alguma coisa, 50. Eu não trabalho com quilômetros, perdão. Eu só trabalho com metros, beleza? Então deu uma voltagem absurda aqui, beleza? Desculpa aí, gente. Vamos colocar aqui que deu uma, tá faltando 3 zeros aqui. Então aqui, ó, já seriam 5 mega. Tá faltando mais 3 zeros aqui, já seria 5 mega, tá? Então, isso aqui vezes 5 mega já vai dar uma potência gigante aí. Ô, gente, desculpa. Deixa eu fazer assim de novo, que eu não aguento essas coisas mal feitas, não. Perdão. Então, deixa eu calcular minha voltagem aqui. Então, minha voltagem aqui já deu um campo de 100 que multiplica uma distância de 50.000 metros. Vou colocar aqui para chamar atenção.
Então aqui eu já tenho é, 5 milhões, aqui eu já tenho mega já, tá? Se eu quiser, vou até deixar em megavolts aqui, ó, tá? Já tem mega, que aí eu só simplifico o resto. Já tô com mega aqui. Aí eu calculei minha voltagem. Agora eu vou no meu trabalho. Trabalho tá fácil, é só pegar os 5 megavolts, né, para não esquecer aqui, megavolts, e multiplicar pela carga, que é 3 vezes 10 a quinta. Então eu tenho um trabalho aqui de 15 vezes 10 a quinta mega joules de aula, tá? Já tem uma energia considerável aqui, beleza? Ótimo. Aí eu vou lá agora e calculo a potência, né? Eu tinha feito tudo certinho, só esqueci a potênciazinha ali. Aí a minha potência é esse trabalho todo aí, que é 15 vezes 10 a quinta, e tá com mega joules aqui, dividido por 300 segundos, tá certo? Então vai dar 5.000 megawatts. Essa é a minha potência, né? Porque eu vou dividir aqui, vai dar 5, e eu tenho dois zeros aqui que eu vou tirar daqui, vai ficar 10 a terceira. Ou seja, 1.000, né? Então vai ficar 5.000 megawatts. Tá? Perdão aí que eu esqueci ali do km. Eu não trabalho com km de forma nenhuma. Sistema internacional é metros. Beleza? Tranquilos? Beatriz que Tranquilo. perguntou? Não, é Vitória? Tranquilo, Carlos. Foi Vitória que perguntou? Não, fui eu mesmo, Bia. Ô, Beatriz, Mas tá beleza. tranquilo, então. Obrigada. Então, beleza. Aí você olha onde você errou aí, qualquer coisa você me fala. Deu pra entender, né? O problema aqui, Beatriz, foi o seguinte: fórmula, Carlos. fórmula, Eu tô olhando, informação. Henrique. Informação demais, olha só. Até que isso aqui não precisava, não. Mas eu precisei de pelo menos uma, duas, três fórmulas para resolver essa questãozinha. Elétrica é isso mesmo, beleza? Tranquilos? Qual a próxima dúvida? Dúvidas de outro capítulo? O que vocês mandam? A figura mostra um campo elétrico uniforme e três superfícies equipotenciais. O que significa isso? Três linhas, tá tudo ok? Tá tudo ok. Três linhas que ao longo dessas linhas pontilhadas eu tenho sempre o mesmo potencial. Por que eu tenho sempre o mesmo potencial? Tá? Pelo seguinte, alguém teve que gerar esse campo aí, tá? Então, digamos que alguém teve que colocar, não falou o sentido do campo, tá? Beleza, tá? Dá para descobrir, beleza? Até bom que eu falo isso. Aí eu vou lá e faço o seguinte, tá lá, como se ali tivesse algum tipo de carga, tá? Como se ali tivesse algum tipo de carga e aqui na frente um outro tipo de carga. Que carga? Não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. É, a figura mostra um campo uniforme e três superfícies. Independente de saber para que lado que esse campo está indo, que ninguém falou, tá? Essa linha pontilhada A está sempre à mesma distância da placa, dessa placa aqui, ó, tá? Vamos falar assim, né? Placa um e placa 2, né? Está sempre a mesma distância da placa um e sempre a mesma distância da placa 2. Então, ao longo dessa linha, o potencial é o mesmo, certo? E assim por diante. O B também está sempre a mesma distância, tanto de uma placa quanto da outra. Eu não posso pular de A para B, de B para A, de B para C, enfim. Agora, ao longo dessa linha pontilhada, eu tenho a mesma diferença de potencial, tá certo? Ou seja, né, eu tenho o mesmo potencial, tá? Beleza, então são superfícies A, B e C, considerando-se que o módulo do campo elétrico como sendo 4 vezes 10, 400, né? Vezes 10 a segunda, volts por metro. Carlos, esqueci a fórmula. Você esqueceu a fórmula, mas a unidade aqui está te dizendo ó, que o campo é de 400
volts dividido por metro, dividido por distância. Então a fórmula de campo, na verdade, é volts é o V dividido pela distância, né? Se você precisar da fórmulazinha aí. Então o trabalho necessário para se levar uma carga de Q, uma cargazinha Qzinho, que é micro, né? 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, do ponto 2 até o ponto 6. Então eu vou pular para cá, ok? Ok. Eu vou pular para cá. A carga está aí, tal, tal, tal. Trajetória retilínea, tanto faz. Ah, tá. Ele especificou ainda. Nossa, que cara exigente. Ele especificou. Ele quer uma trajetória retilínea 2. De 2 ele vai para 5. Retilínea com mica, canetinha triste aqui, né? E depois ele vai para 6. Beleza? Ele vai lá em 5 e depois ele vai lá em 6. Eu não tô nem aí se ele vai em 4, se ele vai em 3. A questão é que ele saiu do 2 e foi pro 6. Então, na verdade, eu só olho isso, né? Eu só olho a diferença de potencial. Onde ele estava, para onde ele foi. Se ele ficou fazendo zigue-zague aqui no meio, o problema é dele, tá certo? Você subiu o morro fazendo zigue-zague, né? Que é problema seu, né? Você optou, você acha que assim é melhor, porque você vai sofrendo pequenas variações de energia. Ótimo. Mas só que a diferença de energia entre a parte baixa e a parte alta é a mesma, tá? Você que optou por fazer zigue-zague aqui, a trajetória, na verdade, embora ele tenha especificado, ela não é importante, tá? Não é importante. Olhando para esses valores aqui, não está perguntando não, tá? Mas eu sei que como o potencial está maior do lado direito, significa que aqui tem cargas positivas. Então o campo, na verdade, vai sair da direita para a esquerda. Mas ninguém está querendo saber disso não, tá certo? Pode ser importante, né? Você vai transportar uma carga positiva de 2 para 6. Então, o valor aqui no final do trabalho tem que ser positivo. Por que tem que ser positivo, cara? Você não inventa, não. O exercício não está nem perguntando. Tá, mas só que colocar uma carga positiva aqui nessa linha, tá? Nessa linha aqui, ela vai espontaneamente para qualquer valor à frente, tá? Ela vai espontaneamente assumir qualquer valor aqui na frente, porque aqui ó, eu poderia ter placas aqui como se fosse uma placa negativa. Mas mesmo que eu não tivesse essa placa negativa aqui na frente, né, ela seria repelida por essa carga, por essa placa aqui atrás, ó. Beleza? Por essa placa aqui atrás. Então, essa carga já faria qualquer movimento de 2 para a esquerda voluntariamente, ou seja, com energia, que é o que ele está perguntando, positiva. Tá certo? Só para entender melhor o exercício aí, tá certo? Ou possivelmente descartar algum valor negativo aqui embaixo. Ótimo, então é parecido com o exercício do Enem. Eu preciso saber qual que é o potencial, porque eu sabendo o potencial, eu vou saber o trabalho, ó, que é o trabalho para transportar justamente essa cargazinha aí, ó, V vezes Q. Potencial eu tiro daqui, ó, da fórmulazinha aqui. O campo são 400 newton por metro. A voltagem não faço ideia, nem precisa. Voltagem eu já sei, perdão, estou dando bobeira aqui. Eu já sei a voltagem para sair do ponto 2 até o ponto 6, eu já sei. É só eu pegar o potencial de 2 menos o potencial de 6. É só eu pegar 150 volts menos 50. Então eu sei que tem uma diferença de potencial aí de 100 volts. Aí eu vou lá no trabalho, 100 volts, que multiplica qual que é a carga? 1. 1 vezes 10 a menos 6. Melhorando isso aí, vou ficar com um trabalho igual a 1 vezes 10. Opa. 1 vezes 10 a menos 4 joules. Beleza?
Nem vou perguntar se tiveram dúvidas, é lógico. Eu que tive essa dúvida, né? Eu que achei esse exercício no meio do caminho aí. Beleza? Mas aí muito parecido. Mais fácil que o do Enem, né? Mas parecido com ele. Tranquilos? Bem, então vamos pegar os últimos 10 minutinhos aqui que apareceram aqui. E bola pra frente, se ninguém tiver nenhuma outra dúvida, né? Bem, ninguém tendo nenhuma outra dúvida, vamos lá, né? Bem, eu estava resolvendo, deixa eu ver se eu já acabei aqui, alguns exercícios de exercício e falando, né? Falando sobre corrente elétrica. Então eu resolvi alguns exercícios aí sobre corrente elétrica, tá? O último que eu resolvi, inclusive, foi esse daqui, né? Do padrão. E ficou faltando esse aqui que eu falei que ele serve até de introdução para o próximo assunto que eu estou falando, né? Que eu já estou quase que não é atrasado, né? Mas tem que andar porque a matéria terceiro ano é muito grande. Mas eu já estou passando para o módulo 5, beleza? Módulo 5. Módulo 3 eu entendendo o módulo 3 bacaninha e o módulo 4 gente, o módulo 5 eu não vou usar aquela formaiada que tá lá. Tem fórmula pra caramba. Eu acho desnecessário, tá? É só para complicar. Então, muita atenção no módulo 3 muita atenção no módulo 4 porque o módulo 5 nós já concluindo o módulo 4 que eu vou introduzir agora, nós já sabemos os 5. Eu vou passar por todos eles. Vou, se precisar, eu resolvo todos os exercícios, tá? Que é o circuito, né? Mas não precisa. Qualquer dúvida, por favor, até agora eu só falei basicamente de corrente elétrica e revisei um pouquinho do conteúdo anterior. Vocês viram que eu acabei de resolver um exercício de potencial, eu acabei falando, né, do V, que eu vou trabalhar demais agora, tá? Então, como que eu faço para montar de forma correta um circuito bem simples que tem uma pilha e uma lâmpada, tá? Bem, eu vou recorrer a um simulador para isso, tá? Eu tenho que pegar uma lâmpada, tá? E ele está insistindo em colocar essa lâmpada já ligada direto na bateria, tá? Então, ótimo, vou ligar ela na bateria, tá? Aqui eu não consigo girar ela para colocar na mesma posição que está lá não, tá? Então eu não consigo girar ela aqui. Opa, consigo sim, perdão. Então ele está colocando um dos polos. Pelo menos ele tenta fazer isso, né? Colocar a bateria em um dos polos. Tem hora que ele põe no polo negativo, tem hora que ele põe no positivo. E pega um fiozinho de cobre e liga, né, a outra parte que está faltando no polo contrário. Bacana. Então ele vira e faz isso aqui. E só para não embolar muito, eu vou pegar vou fazer isso com dois fios, tá? Ele vai lá e liga na lâmpada. Ótimo, esse aqui é um jeito bacana e deu certo, né? Ele ligou um dos polos direto na lâmpada e o outro polo ele usou um fiozinho. Ótimo. Tem momentos que ele faz o contrário, tá? Ele inverte o polo, põe a lâmpada, perdão, em um dos polos e pega o outro polo que está faltando, vai lá e liga na lâmpada. Bacana, funciona também, né? O que eu não posso tentar fazer é o que ele está colocando ali, ligando a bateria, né? Ligando a bateria, nem tem conexão aqui, ligando a bateria num lugar que não é polo, né? Um lugar que não é polo, aí ele vai lá e pega. Então, na verdade, isso aqui eu chamo de circuito aberto. Ninguém ligou nada no polo daqui por enquanto. Aí você vem e liga aqui, ó. Tá certo? Obviamente não vai funcionar. O circuito não está fechado, ou seja, por que a energia vai sair do polo positivo se ela não vê possibilidade nenhuma de voltar para negativo? Isso eu acho que uma dica importantíssima, tá? É uma dica importantíssima. É você, se o circuito não fechar, como se a corrente, eu gosto de falar o seguinte, é como se a corrente colocasse a carinha para fora, ele disse o quê? Se eu não tenho como voltar, eu nem saio. Então você tem que estabelecer para ela a possibilidade, né, oferecer para ela a possibilidade de retorno. Então o elétron vai sair,
vai lá na pilha, vai na lâmpada, vai passar pelo filamento, vai. O que esses elétrons estão fazendo? Estão levando energia, né? Aí lá no filamento eu estou convertendo essa energia elétrica em luz, né? Em calor também, né? Pouquinho, mas tem, dependendo da lâmpada. Passou lá, volta esses elétrons para o polo aqui positivo, sem energia, ganha energia, porque é isso que um polo, que uma bateria faz. É como se ela tirasse o seu pegasse o seu elétron num nível inferior, tá? É porque aqui está no sentido da corrente, tá? E lá está no sentido de elétrons, né? Mas a analogia funciona. É como se eu pegasse a carga, né, a corrente num nível inferior de energia, elevasse a energia e soltasse essa carga de novo. Lá no dispositivo que eu estou tentando, né, botar para funcionar, lá eu estou tirando energia dessa corrente. Eu estou tirando, estou pegando a corrente no nível superior de energia, estou utilizando essa energia aqui para o meu propósito, se eu sou lâmpada, se eu sou chuveiro, geladeira, TV, o que for, né, o seu computador, o seu celular, e tirando toda a energia, colocando essa corrente no nível inferior de energia aqui, ó, e a bateria eleva novamente. Né? Então eu estou fazendo esse ciclo aqui, ó, beleza? E aqui eu não consegui fazer isso porque eu não fechei o circuito. Agora eu fechei. Beleza? Então voltando lá para o meu exercício, né? O Ô, item um. Carlos, Oi. João pediu pra te falar que ele caiu, mas que ele tá presente, tá? João Augusto. Beleza. Beleza. Obrigadão. Então, nesse caso aqui, ó, o que acontece? É, Perdão que eu tirei a solicitação aqui da minha frente. Beleza, então, o que acontece? Na situação 1, tá ok, né? Eu vejo possibilidade de sair de um polo, eu já estou ligado em um polo. Aí a corrente só precisa fechar o circuito aqui, ó, né? Aí pronto, agora sai a energia do polo positivo, passa na lâmpada e volta para o negativo. Dentro da bateria ganha aquela energia e vai o ciclo de novo. Ok. O 2 eu diria que o 2, né? Eu queria ver esse negócio encostado mesmo aqui, né? Mas na prática essa partezinha já é metálica, tá? Só de eu colocar aqui na frente já funciona, tá? Essa daqui funcionaria, essa daqui em tese eu não sei, né? Em tese essa daqui ligou no vidro, nossa senhora, tem que ligar nos polos da lâmpada, né? Da parte metálica, né? Aqui não faz, não está correto, tem esse polo negativo aqui, ó, que está aberto, ninguém está conectado com ele. E aqui é interessante que ele ligou, olha só, no 6 ele ligou, até isso você tem que ter muita atenção, né? Ele ligou a lateral no polo positivo e a lateral também na negativa. Então, na verdade, ele não ligou a lâmpada é isso aqui, ó, né? Bem desenhada, como eu sempre faço, né? A lâmpada é isso aqui, ó. Deixa eu colocar até assim acesa aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho um polo que eu tenho que ligar aqui e o outro é na lateral aqui, ó. Então, minha diferença de energia, o meu polo positivo, né, que eu também posso desenhar a bateria assim, ó, e o meu polo negativo, que é esse carinha aqui, ó, ele tem que ficar ligado nesses pontos aí, ó. Eu posso desenhar a minha bateria, quando legal seria se ele sempre desenhasse a pilha do jeito que ela é, né? Mas não, eles podem colocar isso aqui como sendo um polo maior, que é o polo positivo, e esse aqui, para resumir, que é o negativo, eles põem ele pequenininho. Por que eles fazem isso? Para mostrar que aqui eu tenho um potencial maior, né? E aqui eu tenho um 0 volts, por exemplo. Tá certo? A minha bateria é de 9 Carlos. 9 volts. Ah, beleza. Então no polo maior, que eu desenhei maior, tem 9. E no menorzinho, que é o negativo, que eu desenhei ele menor, tem 0. Beleza? E aqui ele ligou o mesmo lado de cada um em um polo. Então isso aqui não tem como funcionar. Beleza? Aqui a 7 já tem, ó. Beleza? E o zoom já cortou drasticamente, né? A 7 já tem.
Beleza? Teríamos algumas combinações aí, né? Já que na verdade não pode entrar, o 6 não pode entrar e o 4 não pode entrar. Então já elimino essa daqui, elimino essa daqui. 5 também não pode entrar, já eliminei essas aqui, então acabou, né? Só pode ser D de dado, né? Porque eu já eliminei essas três aqui, beleza? Então, eu aproveitei essa questão, tá? Não falar, nossa, essa questão vai cair no Enem. Porque ela é relativamente simples. Eu utilizei essa questão, na verdade, só para introduzir que o próximo assunto, módulo 5, tá? Eu vou começar a falar mais de circuitos, né? Que é construir, tá ok? Construir com base nesse dispositivo, nesse simuladorzinho aqui, alguns circuitos, né, e começar a calcular a energia que essa lâmpada está gastando, se eu colocar mais de uma lâmpada, se eu for colocar mais de uma lâmpada, como que eu vou ligar em série, vou ligar em paralelo. Então tudo isso aí é assunto do próximo conteúdo. Tranquilos? Beleza? Se quiser dar uma conferida lá, o M6, que é o último capítulo dessa série aí, chama-se Medidas, né, instrumentos de medidas, fala de circuito, mas lá já põe uma quantidade absurda de fórmula. Eu vou continuar usando as mesmas fórmulas, na verdade eu vou continuar usando VRI, tá? E vou introduzir os conceitos de potência. Ah, cara, mas você já falou de potência. Falei de potência básica, né? Trabalho sobre tempo. Eu vou falar de outras potências, tá certo? Potência consumida, potência fornecida, tranquilos? Mas fica para a próxima aula. Abração aí.